Muito obrigado, Sr. Professor Rui Marrana. Com estas primeiras ideias de nação, Estado e Constituição, e se a Constituição é anterior ao Estado, eu atribuía a dizer que já com Kant o direito era anterior ao Estado, o direito subjetivo já era anterior ao próprio Estado. Mas com esta primeira introdução, eu passo a palavra ao Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa, com um vasto currículo na área do direito público, em particular direito administrativo e direito constitucional. De facto, tem aqui uma longa lista de obras que os senhores peço desculpa não enunciar, mas de facto tem um vasto currículo no âmbito do direito público e do direito constitucional em particular. E passo desde já a palavra ao Sr. Professor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, as minhas saudações amigas a todos os presentes e permitam-me naturalmente também cumprimentar de um modo particular os membros desta mesa, começando naturalmente pelo professor António Martins da Cruz, que nos dá a honra de presidir a estes trabalhos, e na sua pessoa também gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, mas em particular recordar-me dos tempos bons que eu passei na Universidade de Lusíada de Lisboa. Fui professor dessa universidade durante alguns anos e sempre apreciei muito o trabalho do seu professor na direção da instituição, o seu saber, a sua prudência, a sua sensatez, e é com muito gosto que aqui o reencontro ao fim de alguns anos, agora na Universidade de Lusíada do Porto, que conheço e que visito pela primeira vez. E, portanto, na sua pessoa também permitam-me que lhe faça uma oferta modesta. Saiu agora a 4ª edição do meu Manual de Direito Constitucional e gostaria também de lhe oferecer, e simbolizando também nesse gesto, uma oferta também à própria instituição, enfim, como agradecimento por este amável convite que me fizeram. Também gostaria de cumprimentar os restantes colegas, o Sr. Vice-Chanceler, o professor Manuel Porto, o diretor da faculdade, o professor Roberto de Almeida, o professor Rui Marrana, que fez agora esta excelente intervenção, e também uma palavra particular ao Joel Pereira, pelo facto de ter contactado inicialmente para aqui vir, e também lhe agradecer, enfim, o seu entusiasmo e o interesse que colocou nesta minha vinda. Também gostaria de cumprimentar alguns dos senhores professores que aqui estão, da Universidade de Lusíada do Porto, e demais colegas, estudantes que estão aqui em abundância. E, de facto, este é um momento agradável para mim, porque quando o Joel Pereira me contactou, no sentido de me convidar para fazer um pré-convite para aqui vir à Universidade de Lusíada do Porto, obviamente que da parte da pessoa que aceita o convite, julgo que foi aceito de um modo instantâneo, há sempre aquele pequeno problema que é saber, mas sobre o que é que eu vou falar? E o Joel Pereira disse logo, eu sou professor a falar sobre aquilo que é entender. Então esse convite só podia ter sido aceito porque não há coisa que um orador goste de ouvir melhor do que aquela de poder falar sobre aquilo que quiser. Porque sabem que às vezes a vida universitária também tem as suas restrições e as suas constrições, de termos de dar a matéria de que não gostamos. Ao contrário do que possam pensar, os professores também têm coisas de que não gostam de fazer. Os alunos, há capítulos que não gostam de estudar, mas podem ter a certeza de que o professor também há capítulos de que não gostam de ensinar. Mas aqui estou livre desses problemas, porque o tema que eu escolhi é um tema de que eu gosto e em que espero poder dar um contributo acrescido, enfim, nestas reflexões de fim de tarde. O tema é um tema abrangente que tem a ver com a centralidade do direito constitucional. Isso significa, desde logo, a possibilidade de falar de vários subtemas, mas eu gostaria de, porventura, referir 3 aspectos que são, julgo, essenciais, enfim, na configuração deste tema. Em primeiro lugar, o que é isso da centralidade do direito constitucional? Como é que o direito constitucional e a Constituição se têm afirmado como centro da ordem jurídica e o que é que isso implica? Centro em que sentido? Não estão na periferia, mas centro em múltiplos sentidos, e isso tem que ver, evidentemente, também com um percurso histórico que o direito constitucional fez no Estado contemporâneo, porque o direito constitucional de hoje é o produto recente de 200 anos de história política. Depois, uma segunda parte sobre o que é que significa essa centralidade e como é que ela se operacionaliza na prática em diversas funções que essa centralidade vai exercer. E depois, finalmente, uma terceira parte, talvez uma parte mais pessimista,
alertando para os perigos que hoje o direito constitucional enfrenta como um direito central. Esta centralidade, a meu ver, está em perigo e há coisas que vão corroendo a capacidade de o direito constitucional se impor através dos seus valores e através dos seus princípios. Portanto, um pouco este é o percurso destas três partes que julgo que são as mais importantes. E começando pela primeira parte, que diz respeito à afirmação dessa centralidade, é necessário sempre contextualizar o direito constitucional no seu tempo. O direito constitucional não é como o direito romano, não tem 2500 anos. O direito constitucional é uma construção recente, é uma construção de um Estado constitucional contemporâneo, é o produto de um objetivo, enfim, levado à exaustão, de um objetivo, enfim, executado com muita obsessão, que é o objetivo da limitação jurídica do poder. O direito constitucional é o resultado da limitação jurídica do poder. Em que circunstâncias? A partir do século XVIII, muito trabalho foi feito no plano doutrinário e depois trabalho político e jurídico com as revoluções liberais, no sentido de ultrapassar o Estado absoluto monárquico do ancião regime. E, portanto, o direito constitucional tem a sua raiz profunda na ideia de substituir um Estado arbitrário por um Estado de direito. Um Estado que fosse racional, um Estado que fosse limitado por normas, não apenas limitado na forma ou na casca, mas limitado no conteúdo, limitado substancialmente através do cumprimento de certos princípios e limitado na sua substância. Portanto, a ideia de uma limitação material do direito e não apenas uma limitação formal, ou não o direito como um alibi ou um pretexto para o exercício abusivo e arbitrário do próprio poder político. Portanto, o direito constitucional tem o seu contexto na idade contemporânea e corresponde ao resultado das lutas pela limitação jurídica do poder, mas o direito constitucional não conseguiu apenas a limitação jurídica do poder, através de vários instrumentos, como a proclamação de direitos fundamentais, que até ao século XVIII não existiam. O Reino Unido tem uma experiência particular, mas não era bem uma experiência de direitos fundamentais dos cidadãos, era uma experiência de direitos fundamentais de grupos. Enfim, o primeiro texto é do século XIII, a Magna Carta, mas, apesar de tudo, é uma experiência limitada do ponto de vista da afirmação de uma cidadania e de um conjunto de pessoas titulares de direitos individuais contra o Estado e protegidos de um modo formal e superior. Porque o direito constitucional também trouxe coisas novas, trouxe uma limitação, mas também trouxe instituições novas. Desde logo trouxe uma coisa que não existia até o século XVIII, praticamente, a não ser, enfim, uma curta experiência britânica, a ideia de república. O direito constitucional também conseguiu trazer a república, não sempre logo no século XIX, muitos países tiveram revoluções liberais e não tiveram repúblicas, ou se tiveram república perderam, no caso da França, que teve uma república inicial, mas depois foi perdida. Mas, de facto, a ideia republicana é uma ideia muito importante também do próprio direito constitucional e da contemporaneidade que o direito constitucional também representa. Assim como também, evidentemente, que o direito constitucional trouxe coisas novas no plano da construção de um governo representativo e democrático. A ideia de eleições, a ideia de parlamentos em que os deputados são representantes do povo, não são representantes de Deus, não governam em nome do príncipe, mas representam o exercício de um princípio de soberania popular. Portanto, neste aspecto, o direito constitucional conseguiu a limitação do poder através da ideia de uma Constituição escrita, das regras estarem desenhadas numa Constituição com clareza, com o mínimo de certeza, não uma Constituição histórica ou uma Constituição costumeira ou apenas uma mera Constituição limitada, como eram as antigas leis fundamentais do reino, mas uma Constituição escrita, em muitos países uma Constituição codificada, uma Constituição que tinha uma função constituinte de ordenação da sociedade e do poder político em relação às demais leis. Também a ideia de Constituição material. A Constituição que surgiu como conceito, um novo conceito de Constituição material e formal, portanto, muito mais desenvolvido do que uma antiga ideia de Constituição em sentido institucional, que era a ideia de politeia, por exemplo, de Aristóteles, que sempre foi desenvolvida, mas agora, com a idade contemporânea, a Constituição passa a ter um conteúdo ético necessário e exigente, do ponto de vista de uma Constituição ter necessariamente separação de poderes, de uma Constituição ter necessariamente a afirmação de direitos. Aliás, há um célebre artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada logo um mês e meio depois da Revolução Francesa, em 26 de agosto de 1789,
que é, de facto, esse aspecto lapidar em relação à ideia de constituição material. Esse artigo, que ainda está em vigor, diz, em França, diz que qualquer Estado que não tenha separação de poderes ou não tenha direitos fundamentais, esse Estado não tem Constituição. Portanto, a ideia de que um Estado constitucional, para ter uma Constituição em sentido moderno e em sentido material, tem que ter lá dentro certas coisas necessárias. E essas coisas são a proteção dos direitos, a separação dos poderes e, portanto, com isso garantir também à partida uma ideia, ainda que numa fase mais embrionária, de Estado de Direito. E, portanto, um Estado substancialmente limitado pelo direito e, portanto, não um Estado que pudesse exercer um poder arbitrário. Portanto, este é o contexto do Estado constitucional contemporâneo. Claro que em 2 séculos muita coisa mudou, mas nunca perdemos este paradigma básico, um paradigma de Estado de Direito. Claro que hoje nós não usamos apenas a palavra Estado de Direito, acho que é uma expressão de origem alemã, resto de Estado, mas usamos às vezes outras expressões, tentamos completar um pouco mais a ideia de Estado de Direito, dizemos muitas vezes Estado Social de Direito, ou dizemos também Estado, por exemplo, no Brasil usa-se muito a expressão Estado Democrático de Direito, nós aqui costumamos dizer a expressão Estado de Direito Democrático, ou talvez a mais completa, Estado Social e Democrático de Direito, para significar que nestes 2 séculos, se nunca temos perdido esse paradigma de um direito que efetivamente limita substancialmente o Estado e o poder, houve várias fases, houve aperfeiçoamentos, houve evoluções, sem nunca perder estas raízes, embora hoje os direitos fundamentais não tenham um pouco a ver com os direitos fundamentais do século XIX. No século XIX apenas houve uma primeira geração, nós hoje já vamos na 4ª geração de direitos fundamentais. Porquê? Porque tem havido o acrescento de novos direitos conforme um conjunto de vicissitudes políticas e sociais que estes 2 séculos nos trouxeram, sobretudo a questão social, em fins do século XIX, e depois, no caso da Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a necessidade de instalar um Estado social. E, portanto, isso trouxe o acréscimo de novos direitos que eram absolutamente desconhecidos das revoluções liberais, que apenas idealizaram os direitos de primeira geração. O mesmo se passou em relação à separação dos poderes. Hoje, se Montesquieu ressuscitasse, certamente que morreria outra vez. Porque a separação de poderes de Montesquieu, que ele idealizou no livro do Espírito das Leis, não tem nada a ver com a separação de poderes que nós hoje temos. Aliás, hoje já nem se fala bem em separação de poderes. Os autores até preferem a expressão divisão de poderes, ou outros até já falam que já não há separação de poderes. É uma interdependência, ou até mais do que isso, um equilíbrio de poderes. Já não há separação de poderes. Portanto, no sentido de, com isso, mostrar que as necessidades iniciais da separação de poderes que Montesquieu enfrentou, e bem, porque de facto foi ele, mais do que John Locke, quem melhor desenvolveu a teoria da separação de poderes, e estávamos em meados do século XVIII, portanto estávamos muito longe das revoluções constitucionais liberais. De facto, essas necessidades hoje não existem, porque o grande problema de Montesquieu era o problema da limitação do poder através da divisão do poder. Portanto, dividir para melhor conter o poder. Mas ele tinha um problema, é que, para ele, o poder executivo era um poder monárquico. Ele aceitava esse poder monárquico. Ora, com a ideia de república, com o advento do constitucionalismo, muitas monarquias desapareceram. E, portanto, o poder executivo passou a ser um poder tão democrático como o poder legislativo. Então, a partir desse momento, não se justifica que o poder executivo não possa também exercer uma parte do poder legislativo. Esse é um primeiro problema, portanto, a queda desse dogma de uma separação rígida entre poder executivo e poder legislativo. Por outro lado, em Estado Social, o Estado tem uma necessidade de intervenção na realidade que é completamente diferente daquela que havia em Estado liberal. O Estado liberal não intervinha na sociedade. Era o Estado guarda noturno, aliás, uma expressão, o Estado gendarme. Era um Estado que se limitava a garantir a justiça, a segurança. A economia funcionava por si, a tal mão invisível, através da qual se garantia uma concorrência perfeita, ainda que o Estado pudesse intervir pontualmente em algumas coisas. O Estado não tinha impostos, não cobrava impostos, praticamente, pouquíssimos impostos havia. Mas o Estado Social não é assim. O Estado Social precisa de intervir, porque se não intervém, primariamente através da definição de uma regulação normativa, isso significa a impossibilidade de o Estado agir como Estado de administração ou como um Estado prestador no âmbito dos direitos económicos e sociais. E, portanto, também isso significa que o próprio Poder Executivo tem necessidade de intervir, tem necessidade de fazer também leis, coisa que no século XIX, de acordo com uma primeira versão da teoria da separação de poderes, era de facto impossível e era, do ponto de vista dogmático, impensável. E, portanto, em Estado Social, a separação de poderes desapareceu como tal, embora ainda subsista hoje uma ideia de separação de poderes
que é basicamente a ideia de que se tem sido muito desenvolvida recentemente, que é a ideia de que a separação de poderes passa, sobretudo, no âmbito do poder político, passa pela diferença entre decidir e controlar. Essa é que é a verdadeira separação de poderes. Aliás, há um autor alemão que eu gosto muito, Karl Loewenstein, que tem um livro muitíssimo bom sobre teoria da Constituição, que foi talvez um dos mais líderes representantes desta nova corrente de defender a ideia de que a separação de poderes, no seu sentido clássico, está obsoleta, em grande medida, embora também se fale noutras separações de poderes entre maioria e oposição, a separação vertical no Estado com entidades infraestaduais, mas, na verdade, o que deve ficar da separação de poderes é a diferença entre decidir e controlar. Essa é que é a grande separação de poderes que este autor também desenvolveu, aliás, autor muito conhecido pela célebre classificação de constituições entre constituições normativas, constituições nominais e constituições semânticas. Também que tem a ver um pouco com a ideia da Constituição material. A ideia de que a Constituição existe, material e formal, para controlar o poder, para domesticar o poder. Se a Constituição não consegue, em cada momento, controlar esse poder, a Constituição perde a sua, fica desfigurada na sua natureza e na sua função, que é deixar de ser o limite jurídico ao próprio exercício do poder político. Claro que nestes 2 séculos de Estado Constitucional que nós estamos a viver, hoje discute-se se nós ainda estamos num Estado social ou se já não estaremos num Estado pós-social. Hoje é uma questão também que se discute muito em Portugal. Muitos falam que vamos ficar sem Estado Social, outros dizem que é apenas uma retificação e uma redução do Estado Social, outros dizem que é apenas uma redução temporária, mas depois daqui a uns anos vamos voltar àquilo que temos tido até agora. Enfim, eu não faço futurologia, não sei verdadeiramente o que é que vai acontecer, mas gostaria que o Estado Social não desaparecesse, porque eu julgo que isso foi uma conquista irreversível, não direi das classes trabalhadoras, mas dos portugueses em geral. Mas é uma questão que está na ordem do dia, sobretudo também porque o desenvolvimento do Estado Social determinou enfim, a concorrência com outros setores privados, que às vezes produzem os produtos e os serviços mais baratos e de uma forma mais eficiente, e um Estado Social, com base no setor público, não pode deixar de levar isso em consideração. Mas, portanto, nestes 2 séculos, nós assistimos a uma grande evolução do direito constitucional. Mas ainda estaremos, com certeza, num Estado de Direito, ainda que porventura num Estado de Direito pós-social, para aqueles que entendam que podemos chegar a essa conclusão. E no meio disso tudo, o direito constitucional tem um papel central. Aliás, nós sabem que em direito nós costumamos até fazer uma representação, usar uma metáfora do direito olhando para uma árvore, e muitas vezes até dizemos, não nos damos conta disso, mas ao referirmos as diferentes disciplinas jurídicas, nós dizemos que são os ramos do direito. Portanto, os ramos dessa árvore, que é o direito, que é a ordem jurídica. Ora, aqui o direito constitucional é verdadeiramente não um ramo qualquer, mas o tronco de onde saem todos os outros ramos do direito, sejam ramos do direito público, sejam ramos do direito privado. Bom, mas isto leva-nos, este caráter enfim, central, ou este tronco da ordem jurídica, leva-nos à certeza de que há uma centralidade do direito constitucional. E como é que essa centralidade se pode afirmar? Como é que ela se concretiza? Quais são os indicadores que levam à afirmação dessa centralidade, dessa importância, dessa valorização do direito constitucional? Desde logo, há uma centralidade substancial, porque o direito constitucional, enfim, normalmente identifica-se com a Constituição, pode ser um pouco mais do que a Constituição, ou em certos países pode não haver uma Constituição formal, ou pode não haver uma Constituição em sentido documental, o nome de Constituição, mas o direito constitucional tem uma substância realmente central, porque é no direito constitucional que nós encontramos as opções que definem a identidade de um país, de uma sociedade, de um poder político, de uma comunidade política. Oxalá que todos os investidores que quisessem investir num país começassem por ler primeiro a Constituição desse país, porque normalmente a Constituição é de facto um primeiro indicador sobre as características desse país. Se o país é uma monarquia, se é uma república, se é uma democracia, se é uma ditadura, talvez isso não esteja assim tão explícito nas Constituições, se tem direitos fundamentais, quais são os direitos que tem, como é que o poder fica controlado, quais são as várias estruturas de decisão. No caso português, apesar de tudo, há um problema para um investidor, é que se ele for ler o nosso preâmbulo, ainda vê lá que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista, e não me parece que esse aspecto ainda seja válido no nosso preâmbulo. Portanto, os investidores devem ler a nossa Constituição, menos essa frase que diz que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista. Mas, de facto,
A Constituição é o bilhete de identidade de um país, do ponto de vista da sua ordenação. Em princípio, estão lá as grandes opções de vida, digamos assim, desse Estado. Depois também há uma centralidade formal, porque a Constituição é a lei das leis. É, por razões do seu conteúdo, tem uma superioridade formal. Mas é uma superioridade formal que está ao serviço de um conteúdo. Por ter esse conteúdo tão importante, é natural que esse conteúdo seja objeto de uma proteção acrescida, de se reconhecer à Constituição uma superioridade em relação às demais leis. E, portanto, é por isso também que todas as restantes leis que contrariem a Constituição possam ser consideradas como leis inconstitucionais. Mas estes dois aspectos são os aspectos essenciais dessa centralidade. Mas há mais que eu gostaria ainda de acrescentar. Há também uma centralidade histórico-evolutiva. Se repararem bem, as grandes mudanças feitas nas sociedades e nos Estados foram feitas graças a mudanças de Constituição. Essa é que é a verdade. As mudanças de Constituição ficam associadas a revoluções ou momentos de ruptura histórica na evolução das sociedades, mas normalmente as ordens jurídicas só se conseguem regenerar e mudar substancialmente através de uma mudança da própria Constituição. Portanto, a Constituição também ocupa aqui um papel central no progresso, na evolução histórica das sociedades. Aliás, não é por acaso que em muitas ocasiões da história, sobretudo a história do Estado Constitucional, portanto do século XIX, século XX, houve sempre lutas constitucionais tremendas, precisamente reconhecendo na própria lei constitucional essa força regeneradora e progressista das mudanças da sociedade a partir de uma mudança na ordem constitucional. Mas mais ainda, a Constituição também em tempos modernos funciona como uma porta aberta para um direito suprapositivo. De todas as leis que nós conhecemos, qual é aquela que está mais próxima dos valores que uma sociedade deve respeitar? Tem que ser a Constituição. É verdade que muitas vezes isso pode não suceder. Lembro da Constituição do Apartheid da África do Sul. Essa Constituição não era nenhuma porta aberta para nenhum valor de respeitável, porque era uma porta aberta para consagrar a discriminação racial. Mas, em geral, são as Constituições que precipitam de um modo mais próximo os princípios e os valores do direito natural, ou de um direito suprapositivo, se entenderem não usar essa expressão de direito natural. E, portanto, é na Constituição que nós conseguimos encontrar essa capacidade maximamente valorativa de respeitar esses princípios e essas normas que se impõem à condição humana, que para uns derivam de Deus, para outros derivam de uma capacidade do homem entender essa natureza e de raciocinar sobre ela, conforme, enfim, a fundamentação que cada um tem em relação a esse direito indisponível e suprapositivo, mas, na verdade, de um modo geral, são as Constituições os instrumentos que melhor captam e que precipitam para o direito positivo, o direito constitucional do direito positivo, esses princípios e esses valores de direito natural. Mais do que isso, também, importâncias do ponto de vista na formação dos conceitos, dos princípios. Os princípios, em primeiro lugar, são formados ao nível das Constituições e muitas novas construções dogmáticas foram impostas pelas próprias Constituições e por aquilo que elas pretenderam significar em vários ramos do direito. Portanto, este é um primeiro aspecto que eu queria referir sobre a importância da centralidade do direito constitucional e das suas múltiplas configurações no seu conteúdo, na sua forma, na sua evolução histórica. Agora, como é que esta centralidade depois tem sido aproveitada em vários aspectos da teoria do direito? Como é que as coisas têm funcionado? A meu ver, o fenómeno constitucional dos últimos 2 séculos permitiram mudar radicalmente o modo como nós vemos e percebemos o direito, sem dúvida. E há vários tópicos que eu poderia alinhar para justificar essa afirmação geral. A primeira delas tem que ver com a questão das fontes do direito. Com o aparecimento das Constituições, também, numa fase inicial, se formou a convicção de que o direito deveria ter como única fonte a lei. Portanto, no século XIX, sobretudo, enfim, foi predominante uma ideia monista no que respeita às fontes do direito. Porque estávamos num contexto de sociedade liberal, sociedade burguesa liberal, era necessário aniquilar as manifestações de direito que pudessem fugir de um controlo, enfim, semidemocrático exercido pelos parlamentos, e, portanto, era necessário também, sobretudo, ter uma certeza jurídica em relação ao tráfico jurídico. E, portanto,
A lei que foi afirmada no Estado liberal correspondia a uma visão monista das fontes do direito e, sobretudo, correspondia a uma visão de positivismo legalista. Para além da eliminação do costume como fonte de direito, enfim, todos nós nos recordamos, enfim, dos debates no início do século XIX entre costume e lei e sobretudo, a questão da codificação de certos ramos do direito, tem a ver com isso, mas, sobretudo, do ponto de vista do entendimento da lei, a ideia de que é a lei positiva a única fonte de direito e, portanto, eliminando o costume e, sobretudo, eliminando concepções metafísicas, como na altura se dizia de um modo pejorativo, concepções metafísicas do próprio direito, portanto, em correspondência a uma ideia de positivismo legalista. Ora, a ideia de Constituição é tudo menos isso. Embora no século XIX isso não tivesse sido afirmado, porque no século XIX também a função de Constituição ainda era uma função que estava a ser aprendida pelos próprios juristas. No século XIX, o texto constitucional era um texto ainda mais político do que jurídico. A força normativa da Constituição é uma conquista mais recente. Isso significou que a Constituição passou a significar uma concepção multinivelada do direito, desde logo a ideia de que há um direito superior e há um direito inferior. E o direito inferior deve respeitar o direito superior, que é a Constituição. Mas mais do que isso, que a Constituição é uma outra fonte do direito que se acrescenta à lei e que entra em concorrência com ela e que é superior a essa mesma lei. E mais do que isso, e hoje a Constituição, como normalmente é o documento fundador da ordem jurídica, ela própria dá abertura de outras fontes do direito, porque ela tem que codificar as várias fontes possíveis do direito e isso necessariamente tem que ir além da própria lei. Tem que incluir fontes de direito internacional, que é tudo menos monista, como sabemos, e muitas vezes em certos países, é um fenómeno agora recente, eu conheço bem os países de língua portuguesa em África, tem havido até normas constitucionais que dão uma abertura explícita ao costume como fonte do direito. Basta vermos a nova Constituição de Angola de 2010, a Constituição moçambicana de 2004 e a Constituição timorense de 2002. Podem lá ver nos artigos iniciais normas em cada uma destas três Constituições em que expressamente se admite o costume como fonte do direito. Ora, isto é uma coisa impensável. Numa teoria monista das fontes do direito e, sobretudo, uma ideia impensável para o próprio positivismo legalista que foi predominante no século XIX. Depois há um segundo aspecto em que se percebe a irradiação e a força desta centralidade do direito constitucional, que tem que ver com a própria interpretação do direito. Ora, o aparecimento de uma Constituição veio revolucionar a interpretação do direito. Todos nós estudamos a interpretação do direito e da lei em particular através da clássica proposta de Savigny, em que nós teremos os elementos textuais e elementos extraliterais, e nos elementos extraliterais temos o elemento sistemático, o elemento histórico e o elemento teleológico. Construção de Savigny, do século XIX. Ora, a Constituição significa que este modo de interpretar uma lei, um enunciado legal, está ultrapassado. Não digo que esteja errado, é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. E agora é preciso acrescentar o quê? É acrescentar um fator chamado Constituição, que é superior à lei, mas também obriga a integrar a lei numa ideia de unidade sistemática da ordem jurídica em que o parâmetro passa a ser a própria Constituição. E há uma coisa nova que surge, que é a ideia da interpretação conforme a Constituição, precisamente por força dessa centralidade do direito constitucional. As leis não são apenas interpretáveis de acordo com os elementos textuais e extratextuais, mas também têm que ser interpretados de acordo com um parâmetro superior que permite corrigir interpretações, modificar interpretações ou consolidar interpretações, que é a ideia da interpretação conforme à Constituição. Se eu tenho várias soluções possíveis no âmbito de um texto, do enunciado linguístico de uma lei, eu tenho que escolher aquele sentido que está mais conforme à própria Constituição. Isto também se aplica, naturalmente, nas lacunas do direito, enfim, em que a Constituição pode preencher muitas dessas lacunas, e, sobretudo, hoje, o direito constitucional é muitíssimo forte e difícil, eu reconheço isso, por causa da ideia dos princípios constitucionais. Não sei se já repararam que nas discussões que nós vamos tendo um pouco no espaço público, e sobretudo agora que andamos a discutir os problemas da inconstitucionalidade da suspensão dos subsídios de Natal e de férias, e que infelizmente vai atingir porque eu sou funcionário público, nós já repararam que nós só falamos em princípios constitucionais. O princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da eficiência, o princípio da necessidade constitucional desses cortes. Não há normas nenhumas, o que há é princípios. O princípio do Estado de Direito, enfim, que é um super princípio onde se pode lá incluir a igualdade,
a proporcionalidade e a não retroatividade, porque essa era uma questão também que tivemos a propósito de outro assunto. E, portanto, o direito constitucional hoje é um direito, sobretudo, de princípios constitucionais. E eu acho que isso é importante, mas é difícil. A argumentação é difícil, porque muitas vezes a argumentação faz-nos resvalar para o subjetivismo e, às vezes, a opção política. E, portanto, às vezes as pessoas ficam com a ideia de que aquela gente não se entende, os constitucionalistas. As pessoas têm a ideia de que quando há 2 juristas há 3 opiniões. Quando há 2 juristas há 5 opiniões. Porque eles não se entendem. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu reconheço que é mais difícil. Porquê? Por causa dos princípios constitucionais. Porque o direito constitucional é essencialmente um direito de princípios. Enquanto que o direito privado, um direito mais codificado e mais sedimentado, mais consolidado, é um direito sobretudo de regras. Não é tanto um direito de princípios. Também há, claro, que também há algumas normas. Sabemos que o Presidente da República tem uma idade de 5 anos, não é 6 nem 4, nem é uma matéria discutível. Mas, em certas zonas mais difíceis na aplicação do direito constitucional, é um direito constitucional de princípios. E isso, evidentemente, que torna a solução mais difícil, mais dúbia, mais argumentativa, mas, a meu ver, ainda continua a ser um desafio que se pode captar dentro da racionalidade constitucional. Não entramos aqui em caprichos de constitucionalistas, nem em opiniões pessoais subjetivas, a meu ver. Embora, evidentemente, que nesta ciência, como em qualquer outra, há sempre margem a erros e a opiniões que possam ser divergentes. Mas, de facto, aqui neste aspecto, o facto de o direito constitucional ser constituído por princípios é um desafio, torna esse exercício mais difícil, isso, eu julgo que isso é inevitável, mas também torna esse exercício mais substancial, é que essa é que é a grande vantagem. Porque se nós tivéssemos uma norma, a norma rapidamente ficaria obsoleta. Teríamos sempre situações que não teriam qualquer solução, porque a norma, por natureza, é mais restrita na sua aplicação. Enquanto que um princípio é mais elástico. É algo que se pode esticar, que se pode adaptar melhor a novas circunstâncias. E sabemos que a vida está sempre a surpreender-nos com coisas que aparecem, coisas novas. Quem é que imaginaria há uns anos atrás a situação que nós hoje estamos a viver em Portugal? Ninguém imaginaria isso. Ninguém conseguiu imaginar isso. E, portanto, temos de ter sempre uma resposta constitucional que, muitas vezes, é dada através dos princípios jurídicos. Um terceiro aspecto que eu também ainda gostaria de referir diz respeito, nessa centralidade do direito constitucional, à aplicação do próprio direito. E aqui sabemos também que a visão tradicional era uma visão segundo a qual o direito se aplicava de uma maneira mecânica, através de uma técnica meramente subsuntiva. Nesse aspecto, Montesquieu não tinha razão, porque ele também se pronunciou sobre isso, a meu ver, mal. Ele dizia, Montesquieu, que o juiz deveria ser a boca que pronunciava as palavras da lei. Portanto, a ideia de um juiz autómato, ora, isso nunca teve qualquer correspondência com a realidade. Hoje em dia a aplicação do direito é uma aplicação muito mais difícil, porque a lei cada vez prevê com maior dificuldade todas as hipóteses, há sempre espaço a uma valoração na aplicação de caso concreto, preenchimento de conceitos indeterminados, aplicação de cláusulas gerais, os próprios princípios também têm essa função, ou até conceitos extrajurídicos, e cada vez mais o direito constitucional é um direito também aberto e móvel a outras normatividades e a diferentes intensidades nessa normatividade. E, portanto, isto também significa que o aparecimento do direito constitucional, sobretudo no século XX, veio determinar uma nova maneira de aplicar o direito. E, portanto, ou pelo menos confirmar que essa visão tradicional de uma aplicação mecânica e subsuntiva do direito não tinha qualquer correspondência com a realidade e, portanto, na parte do Poder Judicial, que não é a única entidade que aplica o direito, isso tecnicamente seria deficiente, assim entender, a aplicação do direito. Há um quarto aspecto ainda que eu gostaria de realçar dentro da centralidade do direito constitucional, que é a importância do direito constitucional também para a resolução de conflitos de natureza normativa. Muitas vezes no direito nós encontramos normas que entram em colisão entre si. Há critérios tradicionais de resolução desses conflitos entre as fontes e entre as normas. O critério cronológico, a norma posterior prevalece sobre a anterior. O critério de que a norma especial prevalece sobre a norma geral, por exemplo. Ou um critério hierárquico de que a norma superior deve ser prevalecente sobre a norma inferior, mas, de facto, o direito constitucional, nesse aspecto, além dele próprio, enfim, representar um novo critério de superioridade em relação às fontes do direito, mas o direito constitucional também introduz aqui uma lógica substantiva da ponderação dos bens em presença. E, portanto, sobretudo em matéria de direitos fundamentais, há conflitos constantes. Nós, às vezes, temos uma ideia um pouco ingênua de olhar para uma Constituição, vemos um catálogo de direitos fundamentais e achamos que aquilo é uma maravilha, que todos têm direito a tudo e que não acontece nenhum problema na vida prática. Ora, isso é completamente falso. O dia-a-dia
na aplicação dos direitos fundamentais é um dia-a-dia de conflitos e de colisão entre bens jurídicos que, em abstrato, têm a mesma virtualidade de se aplicar. E há exemplos clássicos de colisão entre direitos, por exemplo, entre a privacidade e a transparência de um político. O que é que deve prevalecer? A sua privacidade ou a transparência na divulgação de certas atividades? Por exemplo, se o político tem uma doença, deve revelar essa doença quando se candidata a um cargo de Presidente da República ou não? Um tema, por exemplo, muito quente nos Estados Unidos, em que às vezes há aqueles exageros de, muitas vezes, os candidatos presidenciais até terem que revelar outras coisas menos confessáveis da sua vida privada, por exemplo. Ou outras questões que têm a ver, por exemplo, com os direitos dos trabalhadores, enfim, saber se eles devem ou não devem prevalecer, por exemplo, no caso de eles serem suspensos, como vai acontecer no próximo ano, parte do salário dos funcionários públicos, por exemplo, em comparação com outro tipo de direitos de empresas no que respeita à iniciativa privada, ou o direito de propriedade de empresas. O que é que vale mais? É o direito do trabalhador ou é o direito das empresas que têm PPPs com o Estado de não verem as suas contrapartidas reduzidas em nome da crise, por exemplo? Acho que o trabalho humano ainda vale mais, tem mais dignidade do que o capital ou do que a remuneração de uma atividade meramente empresarial. Mas, portanto, nós estamos constantemente a assistir a este tipo de conflitos e é necessário que a Constituição possa, neste aspecto, desempenhar um papel. Também queria dar alguns exemplos práticos de como a Constituição irradiou para vários ramos do direito e exemplos do direito português. Acho que há coisas que são muitíssimo importantes, que são, no fundo, exemplos de constitucionalização de ramos do direito. Nós tivemos uma revolução muito importante no dia 25 de abril de 1974, que depois um golpe de Estado que seguiu, no fundo, uma revolução social, enfim, pela adesão que teve por parte da sociedade. 2 anos depois tivemos uma Constituição, aprovada em Assembleia Constituinte. Aliás, a Constituição é essa produto do primeiro Parlamento e da primeira eleição em que houve sufrágio direto e universal. Nunca tínhamos tido, até 25 de abril de 75, uma eleição com sufrágio universal. Até então, o sufrágio universal foi sempre negado aos portugueses, e isso aconteceu na eleição da Assembleia Constituinte. Mas essa Constituição depois não foi apenas em si uma novidade em muitos aspectos, a Constituição de 76, em várias coisas. Gosto mais ou menos de algumas coisas que ela tem, outras coisas que ela tinha não tão boas, felizmente, que já foram eliminadas. Mas a verdade é que a Constituição depois projetou-se em vários ramos do direito e em várias reformas. Eu refiro apenas 3, o que significa que muitas vezes a Constituição constitucionalizou outros ramos do direito. Às vezes de um modo mais lento, outras vezes de um modo mais rápido. Por exemplo, o direito penal. O novo Código Penal de 1982 mudou radicalmente o direito penal. Até 82, a homossexualidade e a prostituição eram crimes. Deixaram de ser a partir de 1982, por exemplo. Só para ver, digamos, a ideia da mudança das mentalidades. Ou, por exemplo, antes de 82, a reforma do Código Civil. Até essa reforma, ou até à vigência da Constituição de 66, o homem era o chefe de família. E, portanto, a reforma de 67 foi uma reforma de constitucionalização do próprio direito civil, da igualdade da mulher, com a mulher como herdeira do marido, que não era, ou tinha uma posição... A mulher, para ser ao estrangeiro, tinha que pedir autorização ao marido. Imaginem. Esta era a regra do Código Civil, que por acaso tem a data do meu nascimento, de 1966, não é assim tão velho. Mas, de facto, o Código Civil, na sua primeira versão, tinha coisas deste género. Às vezes, aqui para uma plateia mais nova, isto parece uma coisa dos dinossauros, mas isto não é do tempo dos dinossauros, isto tem 30 anos, tem 40 anos. E realmente vejam como as coisas evoluíram, em grande medida também por força da Constituição. Havia profissões que eram vedadas às mulheres. As mulheres não podiam ser juízas, não podiam ser diplomatas. Vejam como as coisas mudaram. E hoje as mulheres são maioritárias nas profissões jurídicas. E votam. E, portanto, embora, por acaso, em Portugal... O voto das mulheres sempre foi uma questão que... As mulheres nunca foram discriminadas por serem mulheres. O problema era que tinham que ser chefes de família. Se fossem viúvas, podiam ser chefes de família. Mas, como normalmente eram casadas, quem era o chefe de família era o homem, porque havia uma concepção orgânica do voto. Portanto, o voto não era um voto individual liberal, pelo menos na lógica de Salazar, na Constituição de 33, era um voto orgânico por grupos, por interesses sociais, por famílias, por universidades, por municípios. Portanto, havia uma representação orgânica da sociedade, de acordo com a lógica de 33, que era, como sabem, o corporativismo do Estado e o corporativismo na organização social. Já agora, uma última reforma do direito administrativo foi muito importante, a reforma de 2002,
aliás, enfim, em grande medida preparada por um professor aqui do Porto, o professor Mário Rosa Almeida, que também veio aperfeiçoar muito os instrumentos de defesa dos particulares no âmbito do contencioso administrativo. Deixámos de ter um contencioso ainda muito tímido para derrubar as ilegalidades da administração e passámos a ter, de facto, a partir de 2002, um novo contencioso administrativo mais próximo do processo civil e em que, deixando de ser uma coisa para iniciados e para especialistas, se democratizou, a meu ver, bem o acesso à justiça no combate ao poder administrativo. Mas também há, como vos tinha anunciado no início, aspectos que me preocupam, entrando agora na terceira e última parte da minha intervenção, aspectos que me preocupam no que respeita a essa força do direito constitucional. O direito constitucional também pode perder força. Há perigos que o podem fragilizar, que o podem adulterar. E sendo certo que a força do direito constitucional se deve manter porque ele é portador de valores e de princípios que identificam uma comunidade. E julgo que estamos todos de acordo em reconhecer essa centralidade de um texto constitucional, sobretudo se for um texto constitucional equilibrado e que não seja um texto constitucional partidário ou ideológico, como a nossa Constituição é, embora ainda se possa encontrar um outro resquício de uma ideologia particular. Mas o primeiro aspecto, o primeiro perigo que se pode colocar é essa força do direito constitucional e que o fragiliza, eu julgo que é a relação que os Estados têm hoje com o direito internacional. Eu estou à vontade para falar, porque eu agora até tenho dedicado mais ao direito internacional público, do que gosto muito, aliás, mas eu vejo que o direito internacional público, nos tempos de hoje, tem correntes antagónicas. Se é verdade que há um direito internacional público que limita a soberania dos Estados em nome de princípios e de valores, por exemplo, a proteção dos direitos humanos, ou hoje todo o desenvolvimento dado ao direito humanitário, que é um dos capítulos que está em voga no direito internacional público, também é verdade que há coisas que me assustam neste novo direito internacional público e que assustam do ponto de vista da proteção de valores constitucionais. É evidente que tem havido uma interação ao nível dos direitos fundamentais entre o direito internacional e o direito constitucional. É verdade que tem havido. Isto é, há coisas que o direito internacional traz cá para dentro. Por exemplo, hoje as Constituições muitas vezes são mudadas acrescentando direitos que vêm do direito internacional. O direito internacional é hoje muito dinâmico, por exemplo, no direito da antidiscriminação, para a proteção de grupos, minorias, para a proteção das mulheres, por exemplo, ou dos refugiados. O direito internacional público caminhou muito mais depressa, é preciso reconhecer isso, caminhou muito mais depressa do que os próprios direitos constitucionais. E, em contrapartida, também os direitos constitucionais têm levado muita coisa para o direito internacional público, sobretudo a sua dogmatização, através da ideia, por exemplo, da aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, que é uma ideia interna que passou também para o direito internacional, a limitação do uso do poder de exceção, modos de interpretar os próprios direitos. Portanto, há várias coisas, instrumentos dogmáticos que o direito constitucional já tinha e que também têm sido transferidos para a órbita internacional. Mas a verdade é que há zonas de sombra nesse novo direito internacional, porque o direito internacional público tem várias vozes, tem várias ondas, tem várias dimensões. É verdade que há uma dimensão humanitária aos direitos fundamentais, mas também há, por trás disso, uma dimensão política que pode pôr em causa essa prevalência da Constituição. Por exemplo, nós hoje estamos no âmbito da luta contra o terrorismo e o Conselho de Segurança, às vezes, no âmbito dessa luta contra o terrorismo, aplica verdadeiras sanções, como se fosse um tribunal. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não é um tribunal. Houve até um célebre caso, há uns anos atrás, de um terrorista que foi considerado, de alguém não terrorista, que foi considerado um criminoso terrorista, mas que o seu nome estava por lapso numa lista elaborada pelo Conselho de Segurança e o senhor viu-se, enfim, grego ou pior do que isso, para se libertar de um erro de identificação, porque o Conselho de Segurança queria aplicar uma punição. E é o Conselho de Segurança que decide e a decisão prevalece sobre o direito dos Estados e até sobre as decisões judiciais dos Estados. Lembra-se, quando há situações de conflito, o Conselho de Segurança implica congelamento de bens, encerramento de escritórios, mas o Conselho de Segurança não é um tribunal. É tudo menos um tribunal, não é um órgão político, como sabemos. E, portanto, tudo isso atropelando as soberanias dos Estados, atropelando o poder judicial independente dos Estados e até atropelando os próprios poderes judiciais das próprias instituições a que eles pertencem. E isso tem gerado alguns problemas e de facto, preocupa-me um pouco às vezes, algum déficit de, no fundo, constitucionalização do próprio direito internacional. Aliás, basta ver que na reforma das Nações Unidas não tem sido possível, do ponto de vista, por exemplo, de criar um verdadeiro tribunal que controle as decisões do Conselho de Segurança. Isso nunca foi possível.
para além da questão crónica do Conselho de Segurança hoje não representar verdadeiramente o equilíbrio da sociedade internacional, porque, entretanto, novas potências emergiram e que não têm direito de veto e não têm um lugar permanente no Conselho de Segurança. Portanto, são tudo questões importantes, mas a questão, digamos, da judicialização das relações internacionais, no sentido de isso representar também uma proteção acrescida de certos direitos, é uma luta permanente, enfim, que tem sido difícil de realizar. Mas, portanto, julgo que há aqui um tema, este é um tema hoje muito estudado, das relações do direito constitucional com o direito internacional público. Até, num certo sentido, os constitucionalistas acabam por aceitar a redução do império da Constituição, dizendo que o direito internacional tem, em alguns aspectos, até prevalência sobre o direito constitucional. Isso já vai sendo comum aceitar, enfim, parece-me que isso não suscita grandes problemas, mas o problema é que isso pode trazer atrás de si outro tipo de perfurações, digamos assim, na soberania dos Estados, que não serão feitas em nome, a meu ver, das melhores razões. Depois há um segundo perigo, que eu também gostaria de referir, de fragilização do direito constitucional, que é o perigo da judicialização do direito constitucional. Aqui voltamos ao tema dos tribunais e da sua importância na aplicação do direito constitucional. Há pouco disse que os tribunais, evidentemente, têm uma cota-parte de responsabilidade na aplicação e até na construção do direito. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Mas já começo a ter as minhas dúvidas quando os tribunais que aplicam uma Constituição se transformam em tribunais políticos e não verdadeiros tribunais. Ou quando aplicam a Constituição rasgando páginas da Constituição. Isso já me preocupa bastante, na minha opinião. Tenho o direito também de a ter. E de facto, o que tem acontecido em algumas decisões, os tribunais, sobretudo tribunais constitucionais, porque têm esse monopólio de interpretação e de aplicação da própria Constituição, ou tem uma palavra final, muitas vezes os tribunais constitucionais não respeitam as Constituições. Infelizmente, isso sucede. Isso quer dizer, então, que os tribunais constitucionais têm que ser eliminados? Acho que foi uma proposta feita recentemente até pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Acho que não. Acho que, porque mesmo que o Tribunal Constitucional fosse eliminado, o problema manter-se-ia sempre, porque o problema é o problema da função de fiscalização, da função da fiscalização judicial da Constitucionalidade, porque esse problema nunca é inominável, só se eliminarmos a própria Constituição. Ninguém que eu saiba está a pensar nisso. Portanto, o problema é o problema do controle da constitucionalidade, que é, por natureza, um controle sempre mais difícil do que é uma simples tarefa burocrática de aplicar a lei a um caso concreto. Não é bem a mesma coisa, tem uma outra magnitude e uma outra dificuldade. Agora, enfim, como sabem, nós em Portugal temos um modelo de Tribunal Constitucional, que é um modelo europeu, digamos, hoje, cada vez mais, enfim, inaugurado pela Constituição Austríaca de 1920, aliás, na sequência das propostas de um grande autor austríaco, Hans Kelsen, e que se contrapõe a um modelo norte-americano em que não há um Tribunal Constitucional, digamos assim, com esse nome, especificamente com essa competência. Embora hoje as novas tendências dos estudos no que respeita à fiscalização da Constitucionalidade vêm demonstrar que há uma convergência entre estes dois modelos. Na prática, já ter um sistema Tribunal Constitucional ou ter um sistema americano é quase a mesma coisa, porque, no fundo, o próprio Supremo Tribunal americano funciona como um Tribunal Constitucional. Portanto, há uma convergência absoluta entre os dois modelos. Aliás, o caso português até é um caso original, porque é um caso de síntese entre o modelo austríaco e o modelo norte-americano. Porque, em Portugal, os tribunais comuns também têm o poder de fiscalizar a constitucionalidade das leis. Não é apenas um poder exclusivo do próprio Tribunal Constitucional. Agora, a meu ver, eu acho que o Tribunal Constitucional em Portugal tem tido um papel importante. Foi criado, como sabem, em 1983, não é uma criação originária da Constituição de 76. Antes, o órgão que fiscalizava era o Conselho da Revolução, imaginem. Tem tido um papel importante, sobretudo nos anos 80, em que as principais questões constitucionais passaram por lá e em que temos que fazer justiça à importância e à substância dessas decisões. Mas, de facto, há decisões que depois são sempre criticáveis. Várias decisões que o Tribunal Constitucional tem tomado, sobretudo nos últimos tempos. A ideia é que o Tribunal Constitucional se tem vindo a adormecer e tem vindo a acomodar-se ao próprio poder político. E depois há coisas que me incomodam profundamente como constitucionalista, que é quando se faz a recomposição do Tribunal, a Assembleia Pública, que elege por 2/3 os juízes, discute os juízes com base na sua relação política com o partido A, B ou C, que é uma coisa que eu acho que é lamentável. E depois vemos também algumas decisões do Tribunal que, de facto, são lamentáveis do ponto de vista da sua argumentação. Enfim, para já não estou a falar desta última, sobre a redução dos salários da função pública. Como sabem, que o Tribunal Constitucional veio dizer que não era inconstitucional,
e veio olhar para uma norma que reduz os salários, dizendo que ela era temporária para 2011. Ora, eu, por acaso, na altura era deputado, julgo que me abstive nessa votação e fiz uma declaração de voto. O que estava lá escrito e que está escrito no Diário da República não é que é temporário, é definitivo. O que lá está é definitivo. O Tribunal Constitucional, para já, disse que era temporário, era só para 2011. E depois veio dizer que isso não era inconstitucional. Porque, enfim, temos que atender às circunstâncias da crise do país e, portanto, não era inconstitucional, quando era, obviamente, um imposto aplicado só à função pública, que não era um imposto que fosse distribuído por todos os portugueses ou por toda a população ativa que, enfim, poderia ajudar a resolver o problema. E, portanto, eu acho que, e bem, outros casos também mais lamentáveis, enfim, recuando um pouco mais, por exemplo, a questão do aborto, é uma questão lamentável, enfim, a meu ver, o direito à vida é um direito inviolável e uma despenalização do aborto sem qualquer critério, com base em simples desejos, é obviamente inconstitucional. E, como sabem, o acórdão do Tribunal Constitucional, quando apreciou a questão do referendo, não disse que o referendo era inconstitucional, porque havia necessidade de fiscalização preventiva. Ainda por cima, uma das juízes do Tribunal Constitucional participou ativamente na campanha do aborto e depois, uma vez juíza, não votou contra essa decisão. Ou seja, renegou as suas próprias convicções morais e jurídicas em relação a esse assunto. Portanto, tudo isto são coisas lamentáveis, ou, por exemplo, já agora aquele acórdão sobre os casamentos homossexuais, também o Tribunal Constitucional aí teve aquela posição de NIN, enfim, pondo em causa uma história associada à questão do próprio conceito de casamento. É verdade que a Constituição não tem, no seu texto explícito, uma referência à necessidade do casamento ser entre pessoas de sexo diferente, isso não está escrito. Por acaso a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala disso, mas não a Constituição. Mas isso, obviamente, não está escrito, não quer dizer que não esteja lá. Porque a Constituição também não diz que o casamento tem que ser feito entre pessoas, que não pode ser feito entre pais e filhas. Mas toda a gente sabe que o casamento não pode ser incestuoso. Isso não está lá escrito, mas isso inera a ideia de casamento. Como também, a meu ver, inera a ideia de casamento a sua visão, o seu lastro histórico, já desde o tempo do direito romano, em que como instituição social se formou na base da diversidade de sexos. Não quero com isto dizer que as pessoas do mesmo sexo não se pudessem unir, ou não pudessem ter os seus direitos também defendidos, isso acho que não merece dúvida, mas não através da adulteração de uma instituição, que é a instituição do casamento, como julgo que isso acabou por acontecer nessa decisão do próprio Tribunal Constitucional. Isso é apenas alguns exemplos para ilustrarmos também aqui um pouco o debate. Depois, um último ponto para terminar, visto que esta conversa já vai longa, tem a ver com outro aspecto que me preocupa bastante, que é o problema da politização do direito constitucional, ou da politicização do direito constitucional, para ser mais preciso e rigoroso. Ou seja, a ideia de que o direito constitucional deixou de ter aquela capacidade diretiva da vida pública, da sociedade, e em vez de ser, muitas vezes, uma estrutura de proteção dos direitos das pessoas, acabou por amolecer, se tornar algo de elástico ao sabor dos interesses de uma maioria conjuntural. Eu penso que esse é um problema complicado que nós estamos a enfrentar e, sobretudo, faz-me impressão, no atual contexto português, que os partidos políticos tivessem, ou os líderes partidários, tivessem aprovado um memorando de entendimento da Troika, o famoso memorando, sem qualquer referência constitucional. Ainda por cima, um memorando que estamos agora a aplicar a toque de caixa, com chicote, todos os dias, e os senhores vêm cá de vez em quando, estão a chegar outra vez, para ver se nós nos estamos a portar bem. E não há qualquer debate sequer constitucional sobre a matéria, como se esse assunto não tivesse nada a ver com a Constituição. Portanto, uma reorganização dos municípios, das freguesias, da justiça, uma reorganização do Estado Social, um problema de redução da autonomia das regiões autónomas e dos municípios e da administração indireta do Estado, e não há nenhum debate constitucional. A única coisa que eu ouvi até agora foi a questão da limitação ao déficit. Mas não se faz mais nada, mas desde logo o próprio memorando de entendimento da Troika devia ter sido objeto de um debate no Parlamento, na Casa da Democracia. E daí, ao mesmo tempo, ter havido uma estratégia paralela, uma estratégia de consenso e revisão constitucional por parte daqueles que assinaram o memorando. Portanto, aqueles que se entenderam para assinar o memorando de entendimento não se entendem para fazer leis de revisão constitucional no sentido de discutir aquilo que há a discutir nessa matéria. E, portanto, julgo que isso é lamentável. O referendo da Grécia, apesar de eu considerar que, de facto, poderia ser uma imprudência, mas não deixa de ser um grito do próprio, neste caso, do povo grego, ou de um desejo de maior democracia. E
eu compreendo que um referendo naquelas circunstâncias certamente não seria boa ideia, porque as pessoas estão sob tensão, há uma grande pressão e há uma situação enfim, de cansaço e de desespero. Julgo que ninguém vota em condições de racionalidade numa situação de desespero. Mas fico sempre preocupado com aqueles que acham que o referendo não é bom, porque, não sei se repararam, nas críticas que nós temos ouvido em relação ao referendo da Grécia, nem todos, as críticas não eram todas do mesmo nível. Havia críticas preocupadas porque o referendo em concreto ou prejudicava outros países, ou podia não ser um referendo livre e esclarecido, isso é verdade, mas também havia nessas críticas aqueles que achavam que os países não têm autonomia de decisão em relação às instituições europeias, coisa que acho que é lamentável, ou então aqueles que acham que o referendo só é bom quando é para os seus interesses, quando é contra os seus interesses não é bom. Portanto, não acreditam verdadeiramente na instituição referendária. E, portanto, julgo que nesse aspecto, em Portugal, temos que caminhar para uma evolução também de considerar o referendo constitucional. Ele não foi consagrado em 76, na nossa Constituição. Foi depois, aliás, o referendo nem sequer é uma criação original da Constituição de 76, que apesar de tudo tem vindo a aperfeiçoar-se. Foi acrescentado no referendo político nacional em 1989, mas julgo que seria a altura também de repensarmos em dar a voz ao povo através de um referendo constitucional. Penso que não devemos ter medo disso e lamento sempre muito que em Portugal, se tivesse feito a última revisão constitucional para fazer um referendo constitucional sobre a modificação dos tratados europeus e no momento da verdade, quando esses tratados foram aprovados e foram ratificados, o poder político tivesse negado essa possibilidade ao povo português de se pronunciar por referendo. Isto é o cúmulo do descaramento. Então faz-se a última revisão constitucional para permitir ultrapassar um conjunto de dificuldades técnicas, para haver um referendo aos tratados europeus e quando o tratado europeu ficou concluído para ser ratificado, recusou-se esse referendo. Penso que não podemos levar isto a sério, infelizmente. Como também não podemos levar a sério aquilo que a Constituição tem de muito importante, enfim, objeto de diferentes leituras, que é o princípio republicano, que é um princípio muito importante, sobretudo, pelo menos eu vejo assim, espero não estar aqui a olhar para aquilo que não existe, mas o princípio republicano tem esta importância de considerar a política como uma missão temporária de serviço público. O princípio republicano é o contrário da política como modo de vida. E, infelizmente, em momentos de crise, começamos a encontrar coisas que são demais, do ponto de vista de uma lógica de fazer a política um modo de vida. Como, por exemplo, as mordomias que os políticos têm só por terem exercido funções públicas durante 8 anos. Eu estou à vontade porque não beneficio disso e quando fui deputado durante cerca de 1 ano e meio, na anterior legislatura, realmente achava estranho que, quer dizer, os novos deputados não têm direito a nada, mas aqueles que lá estiveram 8 anos e depois mais tarde passou a 12, têm tudo. Então, quer dizer, também ainda por cima há políticos numa mesma república, que é a terceira, de primeira e de segunda. Há aqueles que têm subvenções e aqueles que não têm. Mas os deputados são todos os mesmos, que eu saiba. Só que estes tiveram o azar de nascer mais cedo. De nascer mais tarde em relação aos que nasceram mais cedo. E, de facto, penso que isso é um ponto importante, tem sido hoje referido. Há pessoas que dizem, bem, mas estamos a entrar numa conversa que é um pouco imprópria, que é uma conversa de agressividade, ou uma conversa de mesquinhez, de estar a apontar o dedo aos outros. Pois, mas a verdade é que os exemplos também não são bons e as pessoas, sentindo-se acossadas naquilo que têm de essencial perante a situação de crise, julgo que também têm o direito de fazer esse protesto e também de pôr a nu um conjunto de incongruências no nosso Estado, que infelizmente, em certos casos, faz-me pensar que é uma república de sempre os mesmos e não é uma república com renovação e com uma concepção temporária e não vitalícia do exercício das funções públicas. Portanto, estas as minhas reflexões nesta tarde tão simpática aqui na Universidade de Lusíada do Porto e, uma vez mais, os meus agradecimentos por este convite e por este tão simpático acolhimento. Muito obrigado e muitas felicidades. Muito obrigado, Sr. Professor. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Professor Bassal Gouveia, pela excelência desta conferência. Creio que a qualidade da intervenção
irá suscitar algum debate. Eu abria aqui um espaço, ainda que limitado, para questões. Temos uma vasta plateia, professores e alunos. Devolvia agora a palavra à plateia para colocar questões. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Dias, sou estudante de licenciatura de Direito, atualmente no 4º ano. Gostaria de felicitar o Sr. Professor Bacelar Gouveia por a excelente conferência que deu. Felicitar também a mesa e a composição da mesa neste caso. E a minha pergunta é a seguinte. Falou-se nesta excelente conferência sobre a centralidade do direito constitucional, concretizando a ideia do direito constitucional ser um ramo de direito suprapositivo, estando acima de todos os ramos de direito, e também isso é inegável, não é? Direito constitucional, em comparação aos outros ramos de direito, é um ramo de direito que não pode ser dispensado. E a minha questão é a seguinte, ainda há bem pouco tempo falou-se da possibilidade de consagrar constitucionalmente uma limitação ao déficit português. Existindo várias visões e divisões doutrinárias neste aspecto, uma das que suscitou particular interesse foi que essa possibilidade de limitação constitucional, dessa consagração constitucional, poderia proteger as gerações futuras. E isto é um tema que a proteção das gerações futuras cada vez aflige mais os jovens, infelizmente. A perspectiva aqui do trabalho, das condições financeiras dos jovens, da possibilidade de um futuro interno. Eu gostaria de saber qual a posição do Sr. Professor Bacelar Gouveia sobre este assunto, se porventura considera este um meio adequado como proteção das gerações futuras, como própria proteção do Estado português, como própria proteção do Estado económico português, do Estado financeiro. Obrigado.